Pronto. Então, vamos lá. Ó. Continuando aí, ó. Então, vocês viram que a primeira questão, a resposta foi letra C. Então, ela diz aí, ó. A unidade de medida no SI da capacidade térmica é... Então, no SI é Joule por Kelvin. Aí ele continua. Porém, é comum utilizarmos a unidade caloria por grau Celsius. Então, a resposta aí é letra C. Posso ir para a segunda questão? Posso ir para a segunda questão, galera? 2. A segunda questão diz assim, ó. A segunda questão diz: dois corpos feitos do mesmo material, mas com massas diferentes, recebem a mesma quantidade de calor. Em relação à temperatura, é correto afirmar que, ó, como vocês sabem, a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à temperatura, certo? Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a capacidade térmica e vice-versa, certo? Então, o corpo que tem maior massa, ele terá maior capacidade térmica. Então, ele armazena mais calor dentro de si, tá? O corpo que tem menos, ele armazena menos capacidade. Então, o corpo que tiver menor massa tem menos capacidade. Ou seja, a capacidade, ela depende do corpo, certo? Então, ela depende do corpo. Já o calor específico depende da substância. Então, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Vamos ver onde eu tenho isso. A letra A diz: o corpo de menor massa sofrerá maior variação de temperatura, indicando que a capacidade térmica depende da massa. Verdade. Inversamente proporcionais. Então, menor temperatura tem a maior capacidade e vice-versa. Maior temperatura tem a menor capacidade. Então, realmente é verdade. Resposta, letra A. Pode passar ou preciso explicar porque não pode ser a G+? Pode passar todo mundo ou explica porque não pode ser a G+? Explica, professor, para explicar. Explica que melhor. Por que não pode ser a letra B? A letra B diz assim, ó, o corpo de maior massa sofrerá maior variação de temperatura. O contrário, sofrerá menor variação de temperatura, porque maior massa tem maior capacidade, logo terá menor variação de temperatura. Então, falso. Então, é o contrário do que está dizendo aqui. Ó. Então, a letra B ele diz, um corpo de maior massa terá maior variação de temperatura. Falso. Terá menor variação de temperatura. É o contrário do que está dizendo a letra B. Letra C. Por serem feitos do mesmo material, os dois corpos sofrem a mesma variação de temperatura. Falso. Quanto menor a massa, maior a capacidade. Professor, Oi. aceita a Bia. Só pode aceitar Patrick, é ele que pode. O professor não tem mais permissão para isso, não. Ah, então aceita a Bia, Patrick. Ó, galera, então, ó, capacidade depende da massa. Quanto maior a massa, maior a capacidade. Só que a capacidade e a variação de temperatura são inversamente proporcionais. Então, se você tiver maior capacidade, terá menor temperatura. Porém, se você tiver menor capacidade, terá maior temperatura. Então, é o contrário do que está dizendo também na letra C. Ó. Por serem feitos do mesmo material, os dois corpos sofrem a mesma variação de temperatura. Não vai depender da substância, vai depender da massa, né? Então, está fácil por isso. Não depende da substância, depende da massa. Letra D. Não há variação de temperatura. Claro que há variação de temperatura sim, né? Então, ocorre variação de temperatura porque o corpo de menor massa, certo? Ele vai ter maior capacidade, certo? Desculpa, o corpo de menor massa terá menor capacidade, logo terá maior variação de temperatura. Aí o corpo de maior massa tem maior capacidade, logo terá menor variação de temperatura. Então, tem variação de temperatura sim, então está errado. Alguma dúvida?
Vocês podem justificar aí embaixo, ó. Aí eu tenho anotações, vocês podem colocar assim: a capacidade térmica ou capacidade calorífica depende da massa. Ou é diretamente proporcional à massa. A capacidade térmica ou a capacidade calorífica é diretamente proporcional à massa. Beleza? E o calor específico depende da substância. Ponto final. E o calor específico depende da substância. 3. Terceira questão, galera. Terceira questão vai dizer assim, ó. Um corpo de massa 200 gramas. Então, tirando os dados, ó. A massa é 200. Corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico igual a 0,4. Então, Czinho é igual a 0,4 calorias por grau Celsius. Aí ele continua. Determine a quantidade de calor que esse corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35. Então, temperatura inicial é 5 graus Celsius. Temperatura final é 35 graus Celsius. Então, ele quer que eu calcule a quantidade de calor, né, galera? Então, vamos para cá, ó. Então, eu vou usar a fórmula Quimacete, porque está variando a temperatura. Então, o calor é sensível. Então, nós temos calor sensível, tá? Nós temos um calor sensível. Portanto, a fórmula é Quimacete. Q igual a MC delta T. Então, vai ficar, Q vai ser igual a massa, 200. Então, aqui eu tenho a 200. Calor específico, 0,4. 0,4. E variação de temperatura, 35 menos 5. 35 menos 5 dá 30. Posso cortar o zero e deslocar a vírgula na casa, né? Então, eu corto esse zero, a vírgula pula para cá, ó. Então, vai ficar 200 vezes 4 vezes 3. 200 vezes 4, 800. 800 vezes 3, 2.400. Acabou. Então, 2.400 calorias seria a resposta. Acabou aí? Olha aí se tem alguma dúvida nessa 3. Pessoal, todo mundo, alguma dúvida na 3? É só tirar os dados e aplicar. Pronto, vamos para a quarta questão. Quarta questão. A quarta questão vai dizer assim, ó. Então, o jeito aqui que eu ouvi, sabe o que eu tô. Quarta questão diz: um corpo de 2 quilogramas, massa igual a 2 quilogramas. Então, tirando os dados, ó. Massa igual a 2, recebe 8.000 joules de calor. Então, ele recebeu 8.000 joules, né? Recebe 8.000 joules de calor, certo? E sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, ΔV, ΔT é igual a 100 graus Celsius ou 100 Kelvin. A variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Então, temos aí 100 graus Celsius, que é os 100 Kelvin. Aí diz o valor do calor específico desse corpo em joule por quilograma grau Celsius. Então, ele quer em grau Celsius mesmo. Então, ele quer saber o valor do Czinho. Ó. Então, mais uma vez, variou a temperatura, portanto, eu vou usar a fórmula Quimacete. Então, a mesma fórmula daqui, ó. Só vai mudar que agora eu quero o Czinho ao invés do Q. Então, vai ficar, ó, Q igual a MC delta T, ou seja, a fórmula é Quimacete. Quimacete, Q igual
A MC delta T. O que eu tenho é 8.000. A massa é 2. Professor, Foi. todas as fórmulas, todos os assuntos, vai ser essa fórmula? Tem outra forma, além dessa. Só que ela é menor ainda. Então, ó, Q é 8.000, massa 2, variação de temperatura 100, e eu quero saber o Czinho. Então, 2 vezes 100 é 200, que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar, ó, 8.000 dividido por 200 é igual a Czinho. 0 em cima, 0 embaixo, corta. 0 em cima, 0 embaixo, corta. Sobrou 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 é quanto? 40 joule por quilograma grau Celsius. Acabou. 40 joule por quilograma grau Celsius. Então, a resposta é a letra A. Então, 4 é a resposta, letra A. Posso apagar esse lado aqui, galera? Pode. Apaga esse lado aí. Patrick, depois você envia aí o vídeo para mim, viu? Galera, só lembrando, a nossa aula da tarde é referente à física B, certo? E começa às 3 horas e acaba 3h40. Então, é 40 minutinhos apenas. É só a minha aula, não tem aula de outro professor. É só a minha aula na parte da tarde. Então, começa, certo? Às 3 horas e acaba às 3h40. Não esqueçam. Então, ó, resposta letra A. Quinta questão. Quinta questão. A quinta questão diz assim, ó. Para manejar o ferro, é necessário aquecê-lo a temperatura próxima de 500 graus Celsius. Considere que para a fabricação de uma espada seja necessário 500 gramas de ferro e que para moldá-lo é necessário que aqueça essa quantidade de ferro de 20 a 520 graus Celsius. Quanto calor será utilizado em caloria para o aquecimento do ferro? Supondo que o seu calor específico é 0,1 caloria por grama. Então, ó, nós temos 500 gramas de ferro, é a massa, né? Ó. Massa, 500 gramas. O Czinho do ferro é 0,1 calorias por grama grau Celsius. E ele vai passar da temperatura de 20 para 520. 520 menos 20 dá 500. Então, a variação de temperatura é igual a 500 graus Celsius. E ele quer saber quanto de calor isso aí vai ganhar. Então, ele quer saber quanto de calor o ferro ganha. Então, vai ficar Q igual a MC delta T. Então, que macete? Q igual a MC delta T. Então, Q vai ser igual a massa, que é 500, o Czinho, que é 0,1, vezes a variação de temperatura, que é 500. Posso cortar um zero do 500 e a vírgula passa para cá. Ó. Então, vai ficar 50 vezes 1 vezes 500. 50 vezes 1 é 50. 50 vezes 500 vai dar 25.000 calorias. Acabou. Então, a resposta da quinta é 25.000 calorias. Ou 25 quilocalorias, tanto faz, né? Eu posso botar 25.000 ou 25 quilocalorias, tanto faz. Posso passar para a sexta, galera?
Todo mundo, posso passar para a sexta questão? Pode. Deixa eu só apagar aqui do outro lado. Sexta. A sexta diz assim, ó. Um corpo constituído de uma substância de calor específico, 0,2 caloria por grama grau Celsius. Então, ele deu o calor específico, ó. Deu Czinho. Então, o Czinho é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Aí ele diz, e massa igual a 10 gramas, então a sua massa vale 10 gramas, certo? Massa igual a 10 gramas, pessoal. Recebe certa quantidade de calor, que determina uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, ΔT, ó, ΔT é 20 graus Celsius. E aí ele diz, em sua temperatura, qual a variação de temperatura que sofreria 1 grama de água se recebesse a mesma quantidade de calor? Então, ele quer saber qual seria a variação de temperatura da água se recebesse a mesma quantidade de calor, sabendo que a massa da água é igual a 1 grama. A massa da água é igual a 1 grama, certo? E lembrando, o Czinho da água é o mais simples que tem, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, eu vou calcular o calor para a primeira substância. Depois que eu achei esse calor, eu jogo a fórmula de novo e substituo esse calor para a água. Porque ele pergunta o que acontece com a variação de temperatura se a água ganhasse essa mesma quantidade de calor. Então, ficaria assim, ó. Então, logo temos. Então, vamos lá. Q igual a MC ΔT. Então, eu vou achar a primeira quantidade de calor. Calor é sensível, né? Então, é Q macete. Q igual a MC ΔT. Então, tá aí a fórmula. Então, eu quero achar primeiro o calor. Então, a massa é 10. Então, Q é igual a 10. O Czinho é 0,2. E a variação de temperatura é 20. Galera, posso cortar o zero e deslocar a vírgula na casa, né? Então, corta esse zero, a vírgula pula para cá. Vai ficar 20 vezes 2. 20 vezes 2 é 40. Então, o Q vale 40 calorias. Então, a pergunta que ele fez foi: qual é a variação de temperatura se a água ganhasse esse mesmos 40 aqui, ó? Então, portanto... Ô, professor, Oi. então o que é calor, é? O que é a quantidade de calor? Certo. E quantidade de calor, M, massa, C, calor específico, e o ΔT, variação de temperatura. Se você quiser, eu boto o nome deles. Então, eu vou substituir a fórmula de novo. Ó. Q igual a MC ΔT. Substituindo. O que eu achei é 40. Como é para 1 grama de água, então aqui eu tenho 1. E o Czinho é 1. E a variação de temperatura é ΔT. Logo, ΔT vai ser igual a 40 graus Celsius. Acabou. 40 graus Celsius seria a resposta.
Olha aí se tem alguma dúvida, galera. Todo mundo, nenhuma dúvida? Pessoal, nenhuma dúvida? Eu acho que não, professor. Show de bola. Vamos lá. Próxima. Essa foi a 6, né? Vamos para a próxima aí. Só apagar aqui do lado. Vamos para a 7. Falta 2 para finalizar. Lembrando que vai ficar para vocês aí fazer em casa. O restante, tá? Pessoal, aí diz o seguinte, ó. Questão 7. O leite de longa-vida é um tipo de leite pasteurizado por um processo chamado UHT, né? Então, ele diz em que é aquecido da temperatura ambiente de 20 graus Celsius até a temperatura de 137 graus Celsius, em apenas 4 segundos. Em seguida, o leite processado é envasado em embalagens impermeáveis à luz e a micro-organismos. Sabendo que o calor específico do leite é muito semelhante ao da água, calcule a potência em kilowatt necessária para realizar o processo de UHT. Para cada litro, nós temos aí 1.030 gramas de leite. Então, primeiro eu vou tirar os dados, né? Então, já no finalzinho aqui, ele me disse aí que a massa de leite que eu vou utilizar é 1.030 gramas. Então, a massa, 1.030 gramas. A variação de temperatura. A temperatura inicial é 20. Temperatura inicial é 20 graus Celsius. E a final é 137 graus Celsius. Final, eita, cara. Vocês estão me ouvindo aí ainda, né, galera? Então, a temperatura final, 127, tá? Como ele disse que o Czinho é próximo da água, então o Czinho vale 1, tá? Então, o Czinho vale 1. Então, C é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Lembrando, a água é o referencial, é o mais simples que tem, né? Então, temos aí tudo. Temos a massa. Então, como ele quer em quilowatts, a gente tem que passar para o sistema internacional. Primeiro eu vou calcular o calor, no final eu multiplico por 4,2, tá? Porque uma caloria tem 4,2 joule. Então, ó, primeiro eu vou usar o Q macete, Q igual a MC delta T. Então, eu vou achar a primeira quantidade de calor. Aí, quem é a potência térmica? A potência térmica é igual o calor dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu posso substituir aqui em cima, ó. Que macete eu posso substituir aqui em cima. Então, fica a potência vai ser igual a massa vezes Czinho vezes ΔT dividido pelo intervalo de tempo. Agora é só substituir a galera. Só substituir a galera aí agora. Então, vai ficar potência é igual a massa 1.030 vezes Czinho vale 1. Variação de temperatura, 137 menos 20. 137 menos 20 dá 117, né? Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Deixa eu ver se ele deu o intervalo de tempo. Quatro segundos. 4 segundos. E aqui, gente, eu vou multiplicar isso aqui, essa parte de cima, por 4,2. Por que, professor, multiplica por 4,2? Porque uma caloria vale 4,2 joule. Então, para multiplicar, para transformar a caloria, é só multiplicar por 4,2. Beleza? Tudo bem até aí? Então, agora é só fazer essas continhas aí, ó.
Para a gente não perder tempo, porque já está perto de finalizar, eu vou botar o valor já aqui. Na verdade, já foi, né? Deixa eu só finalizar aqui. Só finalizar aqui rapidinho, tá, pessoal? Ó, essa multiplicação todinha aí, ela vai dar 126,5355. Vai dar 126, deixa eu botar aqui, potência. Vai dar 126, para a gente não perder tempo. Claro que numa prova eu não ia botar um valor tão estrondoso como esse. 535,5 joule por segundo. Só que joule por segundo é o watt. Então, para aparecer o quilowatt, eu vou deslocar a vírgula 3 casas. Então, ela vai para cá, vem para cá e vem para cá. Então, vai ficar potência igual a 126,5, eu vou botar quilowatt. Tá bom, galera? É isso aí. Valeu, galerinha. Manda aí para mim, Patrick, o vídeo. E até a parte da tarde aí. Tudo de bom para vocês, tá, gente?